Vamos lá, a gente tá aqui com o Cláudio, brincadeira, é Mavinho do cara. Ele é uma pessoa nativa aqui da Praia do Forte, tem uma história de vida linda. Primeiro, eu agradecer o convite, para mim é muito satisfatório, é motivo de orgulho falar um pouco de Praia do Forte, falar da minha história e deixar isso registrado para futuras gerações. E imagine se meu avô pudesse fazer isso, tivesse feito isso, né? Quantas histórias teriam registradas e o quão valioso seria a gente entender como era a vida aqui antigamente. Eu sou de uma família de 5 filhos, a minha mãe é de Salvador e meu pai é nativo daqui de Praia do Forte. E se encontraram, casaram, tiveram 5 filhos, eu sou filho do meio. A imagem que eu tenho na minha cabeça, assim, muito pequena, é bem criancinha, chegando pela Rua da Aurora, numa Kombi. E meu pai era motorista e minha mãe era doceira. Meu avô, ele é pescador, nativo, aposentado da Marinha, seu Dedé, Ademário Santana, seu Dedé do violão. A minha avó, Dona Chica, né, Francisca Alves. E a minha avó sempre cuidou de todos os seus 9 filhos quase que sozinha, porque meu avô ficava embarcado, ele consertava os barcos da Marinha, os navios, e pescava também. Então, a hora ele estava no Porto de Santos, a hora ele estava em Pernambuco. Sempre apegado ao seu grande parceiro, o seu violão Casca de Jaca. E me arrepia porque ele teve vários violões e todo violão ele botava um apelido no nome. E esse violão Casca de Jaca, ele embalava as festas, assim. Mas é por isso o nome do trio Casca de Jaca, de verde. Minha mãe tinha um bar e ele tocava nesse bar e era o bar da Vila, era o Bar Castanho do Pará. E me lembro, assim, claramente de ajudar minha mãe nesse corre desse bar. Né? Nessa época aí, isso era de 90 até 94, foi quando a minha mãe geriu esse bar junto com meu pai. Meu avô fazia a parte musical, a parte artística. A casa era de meu avô, então meu avô cedeu o bar para minha mãe. E minha mãe, cozinheira, fazia os ramos, fazia tudo, o bar lotava. E eu, Deco e minha irmãzinha ficava mais no corre meio que atendendo ali, tirava só as cervejas da mesa. Matemática, essas coisas a gente não sabia, então troco, essas coisas lá com minha mãe, mas a gente ficava mais no corre ali de ficar atendendo. E já me brilhava assim uma certa vontade de atender. Eu queria atender e minha mãe falava, não, você vai só tirar a cerveja que tá lá vazia e colocar no engradado. Mas eu queria receber a galera, eu queria trocar ideia. Foi trabalhando, minha mãe, meu pai trabalhando muito duro. A vila, poxa, durante o dia a gente se divertia ao máximo, a gente aproveitava muito a vila. A vila ensinava muita coisa, as pessoas ensinavam muito mais do que a própria escola. Então a minha mãe dizia isso, né, que se de manhã eu estava na escola, de tarde ela preferia que eu ficasse na casa de um mais velho, minha tia Dona Benta, em Sergipe, né, na casa de Dona Maroca. Ela preferia que eu ficasse na casa dos mais velhos do que ficasse na praia, porque ela subentendia que na casa do mais velho a gente recebia, querendo ou não, a educação que ele dava para o seu neto respingava na gente. Tem uma palavra que é o conhecimento empírico, que é o conhecimento natural da pessoa, que é o conhecimento dos mais velhos, dos griots, dos contadores de história, dos meus avós. Esse conhecimento que começou a ser assimilado e minha mãe incentivava isso. Minha mãe e meu pai, não, se você vai para casa de tal pessoa, fica lá, segura a onda lá, brinca com as crianças lá, com a galera. E brincadeira, Cássio, de todas as maneiras. A gente usava o que a gente tinha na época. Então, se tivesse, não tem nada, pegava a bola, saco, um saco em cima do outro, vários sacos, botava uma meia, cobria uma meia em cima da outra, já virava uma bola aquilo ali. Não tem bola, pegava 2, 3, 4 pedrinhas, brincava de jogar pedrinha, botava uma pedrinha em cima da outra. Picula, pega-pega, cidadão, tudo isso. E o que mais chamava atenção era que cada mês, velho, poxa, isso era muito forte, cada mês tinha alguma coisa cultural. Exatamente. Cada mês tinha uma bagaça pra gente, pra fazer a alegria da galera. E, lógico que eu via com uma alegria, mas era uma pegada cultural. Então tinha mês que você via do nada, eu não gravava malamente, lógico que ia ter, mas saía, tinha um pau de sebo gigante na rua pra gente subir aquele pau de sebo. Naquele mesmo dia os caras já davam queimado, quebra-pote, tinha tudo aquilo ali. Aí passava aquele mês, beleza. No outro mês tinha um boi gigante na rua correndo atrás das crianças. Pô, beleza. No outro dia passava, tinha todo mundo embecado, o ramo, passava em casa, todo mundo arrumado, passava nas casas, tinha um pidão, saia na casa de cada um também. Então cada mês, cada dia, cada semana era uma coisa cultural, era uma tradição, que aquilo unia a comunidade, aquilo trazia conhecimento, as experiências.
Aquilo educava a criançada, velho. Com certeza. A gente ficava nas manhãs, caladinho. Pô, Judas, velho, era como se fosse uma palavra um santo, assim, uma pegada, sabe, espiritual, gigante, pô, um Judas. Levava muito a sério aquilo. Levava, lógico, se vestia assim, becava. A gente se preparava para aquilo ali. E via gente de tudo que era lugar, a comunidade inteira. Todo mundo esperava aquele momento. Vinha de Salvador, vinha de Mata de São João, vinha de tudo a quatro e vinha para curtir aquele momento, aquela cerimônia. Então, no carnaval nem se fala, São João, eu sempre falei que São João é muito mais forte, sanguíneo, do que carnaval, do que Réveillon. Porque São João é só nós aqui. Surgiu da gente, o nordestino São João. Então, no São João, o clima mudava, a bebida mudava, a comida mudava, o cenário mudava, a fogueira, aquilo tudo. Então, não tinha como não se apaixonar por esse lugar. Não tinha como você não criar um viso, não ficar viciado naquilo ali. A gente aprendeu sobre a lei da vida, a gente aprendeu sobre respeito, a gente aprendeu sobre dar valor ao conselho que a gente aprendeu tudo aqui. Né? A gente aprendeu a viver juntamente em comunhão, a gente aprendeu a respeitar o próximo também. E só que brilhava em mim comunicação, brilhava em mim falar com as pessoas. Eu comecei a capoeira na Praia do Forte. A capoeira foi o que foi primeiro para meu pai foi um castigo. Meu pai a gente aprontava alguma coisa, meu pai não. Ele tirou a bola, tirou a praia, tirou as coisas da rua, não. Você ia pra capoeira. Porque ele entendia. Meu pai, não sei se ele via na capoeira, ele falou que já jogou capoeira e tal, mas ele via o respeito que os capoeiristas, o mestre tem. O quanto que a criançada respeita. E ele apostou em Tchê Bahia e em devagar. A capoeira foi o que me deu um jogo de cintura legal, assim, pra saber tropeçar, cair e levantar. Aí eu falo que, nossa, é longe pra caramba. Aí meu avô me contou uma história uma vez que, quando era moleque, a mãe dele falava, olha, leva esse bilhete pro seu avô, pro seu tio e volte. Em Arembepe. Era mesmo, avô? Era. Eu tinha o que no bilhete? Traga 1 quilo de açúcar. Aí eu falei, e aí? Ele, não, era tranquilo. O difícil era as barras. Para atravessar as barras. Que você pegava a barrinha, e você pegava a barra de Itacimirim, que é sinistro, volume de água, correnteza. Jacuípe. Aí ele falou que a de Jacuípe, ele era o dia inteiro, velho. Que ele esperava as 2 marés. Imagine, velho. É o dia todo. Esperava as 2 marés. Só ia na maré certa, porque os caras conheciam, né? Imagina. Então não ia sair na maré morta, porque era só correnteza. Então ele saía, tipo, uma maré grande demais, na lua cheia, 7 da manhã, tá seca, beleza. Metia o pé, almoçava, pegava 1 quilo de açúcar ou de feijão que fosse, espera a maré baixar. Quando a maré começava a baixar de novo, ele voltava o dia inteiro para trazer 1 quilo de feijão. Não podia trazer muita coisa, né? Atravessava como? Às vezes os caras atravessavam de barco comigo, às vezes eu vinha aqui em cima. Mas era um recado. Hoje eu peço para você ir no mercado, você não vai. O que você tiver no seu bolso, o que você tiver na cabeça, no coração, é riqueza. Riqueza não é só dinheiro, não. Riqueza é o que você tem dentro de você. Então, se a gente tem pastel aqui, se a gente tem... Aí minha mãe pegava farinha de trigo, Cássio. Comprava um quilo de farinha de trigo, sal, um pouquinho de óleo, misturava, fazia uma massinha assim, ó, abria o rolo e fritava aquilo ali. A gente comia cavaco, pra assistir jogo, pra assistir novela, e aquilo lotava na porta de casa. Imagem de preto e branco, meio turva, mas lotava. Ainda hoje a molecada chega lá, até Hugo outro dia, a gente comendo água, o Hugo chegou, pô, Armazinho, lembra daquele dia, velho? Que a gente foi pra sua casa, e a gente fez a gente juntou pra comprar a farinha de trigo, e você fez coxinha, velho. Eu falei, caralho, não lembro, a gente fez coxinha e comprou salsicha, recheou. Pra levar pra escola. Falei, a gente fez quanto, Hugo? A gente fez 50, mas só levou 11 pra escola. E a gente não foi com meu. Aquilo ali era bom demais, velho. O Hugo falando, aquilo ali, pai me arrepia, ele lembrou disso aí, velho. Foi até uma festa de Halloween da escola. Aí a gente vendia coxinha, pastel, pá, vendia. Aí um cara me assaltou em Itacimirim, tava com R$7 de coxinha na caixinha, vendendo, o cara, quanto é, parceiro? 25 centavos a coxinha. O cara comeu uma, comeu 2. Me dá logo tudo aí e levou, velho. Pô, R$7. Aí deu risada, eu fui atrás correndo, ele pegou. Quem vem atrás ainda? Aí mostrou assim, aí eu vi só uma paradinha assim preta, nem sei se era. Nem sei o que era, uma paradinha preta assim nas costas dele. Aí entrou no carro, em um Uno branco e se saiu. Porra, sentei naquela beira de rio ali, mas chorei, eu vou falar pra minha mãe.
Aí quem veio falar comigo foi meu cunhado, que não era, na época não era porra nenhuma, miúdo. Sim. Veio e falou comigo, o que foi, rapaz, o que foi? Eu, não, roubaram ali, me roubaram, o que foi aquele carro? Aí ele falou, é um Uno branco. Rapaz, aquele cara tá roubando, nós assaltando, não sei o quê. Vá pra casa, quanto foi? Ele, R$7. Ele, toma aqui, R$9. Vá pra casa. Aí cheguei em casa chorando pra caramba. Minha mãe, tá perigoso mesmo. Pare de vender. Aí eu dei um tempo na venda. E no final de semana que eu ouvi uma parada forte, eu lembro que minha mãe não deixou a gente veio meio que escondido assim, a gente meteu o pé, vai ter alguma coisa, vamos embora. No final de semana que teve, minha mãe a surra já tava prometida, porque a gente saiu sem pedir. Só que aí meu tio Aguimar, eu tava em casa, meu tio Aguimar falou, ai, sua mãe vai te bater, saco, se você não voltar hoje. Ele, não, tem que arrumar alguma coisa. Ele, vai no Tamar e pega umas fichas de Tamarzinho. Aí eu, pô, como é isso? Ele, não, é uma ficha pra ser guia, semana que vem vai ser o curso. Aí eu, poxa, eu fui lá. Cheguei lá, Pereca, de Acha, Mariucha. Até hoje ela fica tal, você vai Pereca, velho. Quem é você? Eu sou Mazinho, não sei o que. Aí me deu a fichazinha, pá. Aí a ficha tinha, por que você quer seguir a Mirim? Aí eu, poxa, eu vou ter que contar alguma coisa interessante aqui, meu irmão. Aí a ficha tinha, por que você quer seguir a Mirim? Aí eu, poxa, eu vou ter que contar alguma coisa interessante aqui, meu irmão. O que é que eu vou fazer? Eu lembro que tinha uma filha assim, ó. Era meu, tinha um negócio da história mesmo. Tinha uma filha, e ela falou que era 180. Aí eu falei, como é? Você mora onde? Eu falei, eu moro em Barra de Pujuca. Ih, longe, as crianças de fora não faz não. Eu falei, não, mas eu moro lá, mas eu moro aqui também, que meu avô mora aqui, então eu vou estudar aqui. Estudar onde? Eu vou estudar aqui. Se eu sei Tamazinho, se eu sou de Mirim, eu vou me mudar e vim pra cá. Daí ela, vambora então, escreve aí. É agora? É agora. Quando me volta, o que é que eu vou falar, velho? Lembrei da história do cara que me assaltou, aí botei aquilo ali. Foi mesmo? Aí botei aquilo ali. Falei, semana passada, me roubaram. Aí pra tentar. Tem um problema de dicção, eu tinha um problema de dicção, era tato. Falava tartaruga, falava era tato. Eu tenho um problema de dicção. Acredito que essas coisas aqui no Tamar vão me ajudar. Tartaruga não gostava porque, sabe, não tinha apego com natureza, não tinha apego com natureza. Se eu falar que eu era um cara que protegia, não era. Então, aí eu falei, tartaruga não gosto, não conheço, mas quero conhecer e quero fazer disso aqui minha vida. Foi isso que eu escrevi. Foi mesmo. Entreguei. E aí fui pra Barra de Pujuca, voltei. Minha mãe já tava com cipó, eu falei, não, minha mãe, vou trabalhar semana que vem. já achei emprego, já. Semana que vem, vou trabalhar. Isso e aquilo outro. Ela, como assim? Eu falei, vai ter um curso lá e eu vou trabalhar. Quanto é? Eu falei, eu não sei. Mas eu sei que tem uma cesta básica. Minha mãe, melhorou. Que dia é? Tal dia, né? Minha mãe me deu a passagem. E aí fui pro curso. Pô, no curso só os ratos, né? Só tinha só Mônica, Monique, Maninho, Biriba. Biriba tinha feito já. Só que eu lembro dessa galera que tava na frente, esse escalão assim, pra que eu vou fazer. Assim, entrei lá no fundo. E lá no fundo a zona, eu falei, poxa, eu tenho que passar, meu Deus do céu, na surra tá garantida. E era 180 fichas, foi 180 fichas, aí ela selecionou 40 pra ficar de manhã e de tarde, e depois foi nas 40, eu sei que juntou 180. E aí a gente tomou o curso ali onde é a creche. Lembro que quem fez o curso com a gente foi Alex e Fred, Alex era estagiário ainda. E vambora. Aí eu perguntei pra Fred, como é que faço pra passar? Aí você tem que aprender as coisas aí. Eu falei, como é que eu faço pra aprender? Ele pergunta, tá certo. Meu irmão não precisava dele responder. Por quê? Sim, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E foi indo, e enquanto a galera tava saindo pra correr das caretas, aquela massa também, correr pro mato, as crianças se vestir, isso pra mim era desleado, se esconder pra ver o mato assim, pá. Só que os caras iam, mas eu falei, não, velho. Enquanto os caras tava saindo pra essas coisas, eu tava lá. Aí pedi a Fred pra tapear, Fred, me preste um caderninhozinho, uma folha. Aí pra quê? Pra eu escrever as coisas, porque não tenho. Ele aí me deu uma agenda do Itamar. Minha mãe, já meu contrato tá aqui. E aí escrevia tudo ali, escrevia o que ele falava. Eu falei, tem que passar. De 180, aí ele resumiu só em 40. Que tava no meio. Aí, já melhorou. Aí esses 40 ficou pra ser... fazer o estágio no canal. Selecionou os 40 para fazer o estágio. O estágio era ir para lá para acompanhar os outros guias. Né? Aí Leonan era o guia já da casa.
Aí Leonardo foi como se fosse meu superior. Falei, caramba, tá bicho ligeiro. Leonardo de daquele jeito, meu irmão. Pra frente, falava bem pra dizer, sempre falou bem, sempre teve apego com essa facilidade Sim. de trocar ideia. Aí colei com o Léo e vambora. Bora, Léo, vamos, Léo, me ensina tudo aí. Aí, estagiando, e, pô, eu só sei que passar aí, velho. Aí eu lembro que num dos estágios, Léo era pra fazer uma guiada, né? E aí tinha uma parte da guiada, Cássio, que você passava, que era tinha os cascos, eu lembro até hoje. Tinha as réplicas das tartarugas assim em pé, atrás a cerca e atrás a sala de meca. Aí eu falei, Eu lembro daquela época. é aquela ali que eu tenho. É ali que eu tenho que chegar. Tá Leonan explicando tudo, e eu gravei, gostei da tartaruga de pente, eu gostei da tartaruga verde, sempre curti ela. A primeira vez que falou dela, eu falei, pô, gostei do casco bonito, pá. Era o que eu mais via mergulhando assim nos corais, era que eu mais via era ela. Eu falei, pô, gostei da tartaruga verde. Ele pergunta, eu falei, Leonan, me fala tudo sobre ela. Ele me ensinou tudo, pá. Chegou Jorge Negão com um grupo gigante, um guia de fora, pá. É o Rasta, não? Era o Rasta, era. Chamei ele, chamou o Leonan. Esse aqui é o melhor guia, não sei o que, não sei o que. Aí ele ia do lado de Leonan, né? Aí, quem é esse surfista? Cabelinho, falei, eu sou Mazinho. Aí ele, tá bom, então, eu sou estagiário de Léo. Aí, tem estagiário, não sei o quê. Aí vamos embora, Léo começou a guiar, sempre era bem pequeno, sempre era, no máximo até ali o Tec Praia, que é hoje, era só mesmo em volta do farol. Só que tem uma hora que passava por essas silhuetas, as silhuetas. Na hora que Leonardo começou, a verde era a segunda, a primeira Leonardo começou a falar, o grupo de 40 pessoas, Leonardo gritando, berrando, essa tartaruga de couro, e não sei o que, e falando. Aí eu tô olhando, o Neca tá assim, olhando. Aí o Neca tá olhando. Cara, Léo não viu, né? Aí o Neca quando abriu a porta pra sair, foi a segunda, eu falei, Léo, deixa que eu falo. Assim, Olha! Deixa comigo. E você vai falar? Claro, falo. Não, Becoreba. Só que eu falei uma parada errada. Meu Deus do Foi. céu. Eu falei uma parada errada, eu falei. Não é errado, assim. Sim. Mas isso chamou a atenção de Neca. Eu não falei tartaruga verde, eu falei Aruanã Carambola. Que era um nome popular, Sim. que no livro estava nome popular. Sim. Só que o verde é o popular daqui, da região, para o nome muito mais fácil. Uhum. É o nome que o Tamar abraçou. Aruanã é o nome também de tartaruga verde. E aí eu larguei, tartaruga verde, falei tudo dela. Não, pessoal, aqui eu falei, estagiário tá bom. Neca olhou assim, fechou a porta, falou, isso deu bem. E vai indo, vai falando uma por uma, beleza. Quando terminou o guia, pá, meteu o pé os guia, pá, não sei o que, tá, todos os guias lá de estagiários, pá, trocando ideia, as crianças tudo aí desce, Neca. Fred, quem tava fazendo a explicação hoje? Aí, foi o Leonan que fez. Não, mas falou algo errado, algo que não é que é errado. Cadê o menino? Aí foi mesmo? Foi. Fui eu. Eu já encheu de lágrimas. Ele aí, vamos fazer uma correção aqui. Existe nome científico e existe nome popular. Tá dando risada. Vai. Registrado, tá fodido. Desse jeito, existe nome popular. Nome popular que nós apelidamos é tartaruga verde. O Aruanã Carambola é de outras regiões e tal. Ele começou a falar. Aí todo mundo. Recebi aquilo como uma coisa negativa na época. Sim, mas foi ao contrário. Ela percebeu a minha iniciativa. Sim, a vontade. A minha vontade. Falei outras coisas erradas também. Eu falei o português também. E falei outras coisas. Então, assim, ela viu aquilo ali, viu a minha iniciativa, viu, porra, eu abraçar, porra, falar pra 40 pessoas, mande aí, filho. E chamou atenção. Chamou atenção, a galera bateu palma, aquilo tudo. E ainda falei assim, ó, se gostou, bate palma, se não gostou, mata muriçoca. Aí ninguém deu risada, porque era de fora, ninguém sabe o que é muriçoca. Digo, negão. Aí ninguém deu risada, eu fiquei nesse grade, ninguém deu, muriçoca é pernilongo. Aí o pessoal, então, deu um delay assim pra piada. Mas foi genial. Genial aquilo ali. Aí, vamos pra frente. Dali, velho, acho que foi daquele dia ali que o Neca apostou assim e tiveram um carinho tremendo por mim, assim. Passei anos brilhantes no Tamar. Dali começou o meu mergulho, assim, que durou 20 anos e até hoje, assim, eu me sinto parte do Tamar, porque eu acho que eu fiz uma história lá dentro. Contribuo muito para a conservação delas, das tartarugas. Acho que a gente não trabalha para o Tamar quando você entra lá, a gente trabalha para a natureza, a gente trabalha
para as tartarugas, para o mar, a gente trabalha para a comunidade. Entende que faz parte do todo. Tudo, é inerente, é um negócio que é junto. Assim. Então, a minha história no Ultramar tá aí, tá escrita, né? Foram 20 anos, de 2002 até 2022 que eu conto, porque foi pandemia, saí por conta da pandemia mesmo, e a minha saída foi algo que me deu assim para respirar e falar: o que é que você aprendeu, o que é que você tem, o que é que você pode fazer, vai lá. O Ultramar me capacitou, o Ultramar me encheu de conhecimento, algo que ninguém tira. Você estudou também quando você trabalhava lá? Aí eu comecei como guia mirim, né, estudando, trabalhando só final de semana. Aí recebia R$30 e uma cesta básica. Pô, chegar na comunidade, irmão, chegar num lugar como numa invasão, sacou? E com a cesta básica, assim, 30 conto na cesta básica, eu contava os dias para chegar esse dia. E todos os pais olhavam assim: meu filho, eu quero isso aí, ó. Eu quero. Então já recebi essa responsa, tá ligado? Eu já recebi caramba. Eu já não posso já mais mijar ali na frente, eu já não posso mais fazer balão de Já mudou a história. O negócio eu já virei, aí as crianças já começavam a chegar, se aproximar. Eu começava a dar aula para as molecadas na porta de casa ali, o Zuri tava lá falando tartaruga. Então, pô, eu falei: meu negócio é sério, velho. Muito mais sério do que eu pensava. Aí, final de semana, era só final de semana. E o guia mirim ficar um ano só, né? Pô, terminou o ano, puta que pariu. Pensa no cara que ficou depressivo. Caramba, terminou, pá. Só que aí, uma semana depois, me ligaram: não, a gente tá precisando aqui, não, você, vambora. Dá pra você ver que... Rapaz, dá, né? Sim. Aí já fui de manhã, já fui trabalhar de manhã. E aí, depois, eu fiquei outro ano, né? Fui trabalhando de tarde. Aí eu falei: pô, se eu ficar só como guia mirim aqui, a galera uma hora vai cansar de mim. Aí eu comecei a abrir ninho de tartaruga, comecei a alimentar tubarão, comecei a vender na loja. Comecei cadê o menino que alimenta tubarão na boca? Sou eu, vambora. Cadê o menino que mergulha? Sou eu. E comecei a dar gás naquilo ali. Só que chegou uma hora que falta conhecimento técnico, sacou? Chega uma hora que falta o conhecimento técnico porque, pô, você quer ganhar mais, você quer aprender mais, sim, você tem que aprender mais. Você sente essa sede, né? Eu lembro que eu estava alimentando a rêmora, foi uma rêmora. Tava alimentando uma rêmora, e a rêmora vinha, eu dava comida, e a rêmora vinha eu dando comida, e Gonzalo passava, olhava. Mas essa rêmora tá com fome? Eu falei: tá comendo. Você acha, Mazinho? Tá comendo. E você dando comida. A rêmora é o pegador, o peixe que tá grudado no tubarão de grudado. Elas são insaciáveis. Se você der, ela come. Se você der, ela come. E ela morre disso. Certo dia, eu cheguei para alimentar, Gonzalo: vem cá, a rêmora morta. Já na fria. Vamos abrir essa rêmora aqui. Abrimos. Dentro da rêmora só gordura. Só tinha gordura, só sardinha. Aí ele falou: quem matou essa rêmora? Eu falei: pô, fui eu. Ele tá faltando alguma coisa aí, conhecimento. Então, tem uma hora que você tem que ver como é que o peixe está com fome ou não. Tem que conhecer a biologia do animal. Então, me esbarrei nisso aí. Eu não sabia que hora que o mero estava com fome. Eu não sabia como o tubarão estava com fome, tartaruga com fome. E o peixe, o comportamento normal do peixe é quando ele está com fome. Se ele está com outro comportamento, ele tá doente. Se ele está nadando diferente, se o olho dele está inchado, se o olho dele está vermelho. Se ele é um peixe que é sedentário, está nadando demais, tá estranho. Né? Se a batuna dele, peitoral, tá para frente, tá estranho. Se a dorsal tá para frente, tem alguma coisa de estranho, tá cismado. Então, isso aí não tinha, não tem como, não é só um tamar assim, que você aprende. Aí eu falei: pô, preciso estudar. Aí surgiu a educação à distância, a tecnologia, né? Porque daqui para Salvador e voltar todo dia para se manter. Naquela época não dava, não tinha transporte para isso. Aí surgiu a educação à distância, fiz vestibular. Aí quando eu passei para começar esse vestibular, passei. Quando entrei na faculdade, eu mudei de setor. Em vez de ficar na parte de atendimento, na verdade, criamos outro setor para a minha função. Porque eu gostava de trocar ideia com o público, mas gostava de alimentar também. Então eu fiz a pegada que é hoje, que é um manejo, né? Se alimentar o bicho, manejo de sensibilização. E trocar ideia com o público. Aí viajei, passei um período fora, em Sergipe e em Santa Catarina, para aprender a alimentar os tubarões. Então a minha proposta era essa: alimentar o tubarão na boca. Até então, alimentava o tubarão lá embaixo. Pegava o peixe, jogava lá embaixo, Aí
troquei ideia, tive esse curso com esse pesquisador, Eduardo, sou grato demais a ele, que ele me ensinou de tudo, me acolheu assim, mergulhando com o tubarão junto, alimentou com o tubarão na boca, e trouxe isso pra cá, com a proposta de alimentar ele na boca. Galera, você não vai conseguir, esse tubarão nunca comeu assim, pô, e comeu, e hoje o que o tubarão faz hoje foi esse ritual, foi esse condicionamento que a gente treinou. Sim. Pode ver que os tubarões do Tamar, todo mundo que alimenta o tubarão no Tamar tem que alimentar com a mão esquerda, eu sou canhoto. Então tinha que alimentar com a esquerda porque O lado que ele lado que ele vem, a correnteza do tanque, e você não pode alimentar, se alguém fizer isso no Tamar, tá errado. Não pode dar comida primeiro pro tubarão. Primeiro você toca nele. E toca sempre no mesmo lugar, entre os olhos. Porque aquilo ali é um contato de você. O tubarão não fala, não tem nenhuma... Ele tem sensores. Você tocando entre os olhos deles, todas as vezes antes de dar comida, você está avisando que é ali, é agora que você vai comer. Então pare. Sim. Tem que parar ele. Se você botar a mão e ele passar, você não pode dar comida. Então, os tubarões hoje, irmão, a gente bate na água, eles vêm, só mostra a sombra da mão na água, ele já para, fica com a boca para cima, você dá comida, ele mete o pé. E fica em círculo esse condicionamento. Hoje a gente vira o tubarão, hoje a galera lá vira o tubarão de peito para cima, que ele entra em transe, fazer sonda no tubarão, fazer ultrassom, dá para fazer esse momento, para ver se tem filhote lá dentro e tudo mais. Então, foi o condicionamento que a gente começou lá em 2007, 2008. Inovador, né? Pra mim isso aí foi o marco, assim, genial, no mundo. E eles reproduziram no tanque, mesmo sendo alimentados na mão, reproduzindo no próprio tanque. Sim. Pô, então, valeu muito a pena, genial. Aí entrei na faculdade, vambora, aí começou a fazer vídeo, aí começou a gravar, aí veio Petrobras, aí veio Globo, aí veio SeaWorld, Disney, fazer gravação, fazer de tudo. Enfim, foi uma jornada sinistra, assim, muito boa, e que me deu tudo que eu tenho hoje, assim, de conhecimento. Conheci outras bases do Tamar, conheci outros países, um país, na verdade, por conta do Tamar, assim, que me incentivou. E, enfim, sou muito grato, velho, muito grato mesmo, porque vejo a molecada hoje me olhando, assim, como inspiração. É difícil, não quero isso, não gosto disso, porque o ser humano é falho, então você não pode dar um mole, você não pode dar um vacilo. Sim. Na vila, que, pô, qual foi, velho, olha aí, você é exemplo, não sei o quê. Então, desde o início, eu não me sinto exemplo para ninguém, mas as pessoas se inspiram na minha história, no que eu fiz, é normal, e assim como inspiram outras pessoas também, então foi top demais. Mas me lembro assim, se eu não tivesse aquele início lá, Cida, pô, aquele início lá de saber trocar ideia com o público, de respeitar, de ter disciplina, saber chegar, saber sair, saber conversar, pô, no Tamar seria só mais um. Exatamente. Entendeu? Ia ser uma passagem só. Mas eu peguei aquilo ali e falei, pô, por mais que seja uma coisa assim, fui zoado pra caramba. Fui muito zoado, porque, pô, um moleque trabalhava, daí você vai pra lá, pagar pau, babaú, peru, não sei o quê. Mas se você pegar, por mais simples que seja a sua função, velho, do mais baixo pra lá em cima, se você fizer com amor, se você fizer com coração mesmo assim, se você fizer diferente, com dedicação, vai fazer diferença na sua vida e na vida dos próximos também. Então, foi fantástico, assim. E a minha saída foi triste, mas foi triste por causa do mundo inteiro sofreu, né? E o meu retorno para lá está sendo todos os dias. Hoje eu consigo entrar, sair, eu levo o público para lá, eu continuo no trabalho de sensibilização que eu fazia lá há muito tempo. Né? Eu aprendi muito também na parte de comunicação no palco. Pô, a parte do palco musical lá, pô, você se chamar, abrir show para Lenine, Milton Nascimento, para Ivete, para Daniela, pô, cenário assim, 2.000 pessoas, e você naturalmente, de uma maneira bem despojada, com seus vícios de linguagem, você trocar ideia com um público gigantesco, olhando de fora, me dá um nervosismo, mas não sinto nervoso pelo respeito de errar, o medo de errar. Mas encaro, sacou? Sabe uma parada que dá medo, mas você não vou. Aquela emoção, né? A onda é grande, mas porque o super não super é meio diferente. O super é meio diferente, né? Mas, enfim. E hoje eu faço um trampo assim, que foi tudo que eu colhi e tudo que eu falava no Tamar, mas eu só falava, né? Que a Praia do Forte tem ecossistemas lindíssimos que vocês podem curtir, se encantar com tudo. Pô, hoje eu pego tudo isso e faço num trampo só, num passeio só. Como o Tamar teve esse papel de formação, né, velho? Pra você hoje, na sua vida. E às vezes a gente não consegue compreender a importância de um trabalho que a gente tá. Eu tava comentando isso hoje com um cliente, tipo, falando pra ele,
Ele tá reclamando dos funcionários que não queriam aprender a parte digital. Eu falei, pô, eles não conseguem entender que isso eles vão levar pra vida deles. Pra vida. O pessoal falava isso também. Isso. Os estagiários do Tamar, isso é uma coisa que é interessante, assim, você quando vê uma pessoa de fora aqui no seu lugar e fazendo um trampo que você pode fazer. Então eu olhava assim, eu queria me vestir como os estagiários, eu queria falar como os estagiários, mas eu não era biólogo, não era nada, velho. E os estagiários falavam, velho, vai, estude, o que você está aprendendo aqui é pra sua vida. Abrir um ninho, trocar ideia com o público, você ter disciplina para chegar, digitar, escrever tudo. Isso é pra vida. O que você faz aqui, independente que seja colar uma placa, digitar, tirar uma foto, limpar, é pra vida, é conhecimento. É conhecimento. Então, assim, o Tamar, ele é uma escola. Sim. O Tamar, ele forma cidadão. É verdade. Então, vai do que você vai pegar aquilo ali para levar. Então, eu fui muito, assim, sem dúvida alguma, fui muito privilegiado, sacou? Tem gente que não dá o devido valor porque tem outras oportunidades também, e isso é massa também, pô, você tem outras fontes, assim, mas é nítido, é notório, a galera que passou pelo Tamar, você passou, uma galera que passou pelo Tamar, assim, como essas pessoas estão hoje, como essas pessoas são vistas, né? Então, assim, somos privilegiados porque nós temos, não só o Projeto Tamar, mas nós temos uma comunidade que capacita a gente, uma comunidade que respeita a gente, que integra em relação à cultura, em relação ao lazer, em relação ao ecoturismo, né? Então, a Praia do Forte tem essa peculiaridade de você chegar e numa mesa de dominó você aprende algo, você vai na beira da praia 10 da manhã, você aprende porque você vai voltar 10 da noite, vai estar do mesmo jeito. Eu falei, pô, como é que a lua, os visitantes não entendem isso? A maré tá baixa só de manhã, né? Eu falei, não, mas tem 4 marés. Como é isso? Não, maré cheia, maré baixa, maré morta, cada lua, uma maré. Mas como é isso? Uma hora de diferença, amanhã vai estar no mesmo horário, assim, mais uma hora para frente. Então, assim, isso é aprendizado, isso aprende, velho. Ontem mesmo, fazendo um passeio com a galera, não vou dizer que eu entendo, que a gente entende de chuva, mas a gente, pô, a gente já conhece, né, velho? Aí ele fez um passeio inteiro, quando eu tava voltando, eu fui levar eles em Guarajuba. Aí via nuvem, né? Tirei a onda, né? Falei, não, vai chover daqui a pouco, mas vai chover rapidinho. Aí o cara, como sabe, né? O cara da Argentina, não, sim, vai chover, mas vai passar. Tchau. Aí tudo passou a chuva ali. Genial. Ele sabe, ó. Eu falei, sou foda, velho. Mas é porque você vê, pô, a porra da nuvem, vem do nosso vento nordeste que vem. Então, pô, a gente tem a faca e o queijo na mão, isso é fato. Quem tá na Praia do Forte hoje, quem tá na Praia do Forte daqui a 10, 30 anos, a gente tem que manter isso. Que a Praia do Forte é um cenário educativo, é um cenário disciplinar, é um cenário cultural. Então, cada esquina, cada beco daquela tem uma história, cada beco tem um ativo, tem algo. E o mais interessante daqui a uns anos que a gente vê isso, pô, a gente manter isso rico, manter isso firme, véio, manter esses conhecimentos, manter essa resistência, porque nossos futuros netos vão precisar disso. Porque essa parte digital, o que está tudo hoje, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito fácil, acessível. Tá acessível, mas não tá, sabe, não entra, velho, não absorve, brother. Tá tão rápido assim, passa rapidinho, pá. E tava trocando ideia com minha sobrinha hoje, Ana Lu, né? Todo dia posta uma parada. A menina já posta, ela tem, Coral tem 6 anos, ela tem 5 anos. Ela já posta no Instagram, no coisinho, mas eu vejo que quando ela posta, ela não bota legenda. Aí ela botou a legenda e botou um negócio tudo errado. Assim, só caracteres assim, só emotion. Aí eu peguei, aí ela me liga de vídeo direto. Eu falei, não quero mais vídeo e não quero mais áudio. Escreva. Meu irmão, a menina desligou na hora o vídeo. Desligou. Aí eu liguei de novo. Quem foi? Não, você é chato. Tá vendo? Eu falei, não, tia, é o seguinte, agora a gente vai fazer o seguinte, toda vez que você me ligar, a gente vai escrever áudio. Escreva seu nome todo aí. Como é seu nome todo? Ela falou. Aí escreva, não consegue. Escrevi. Então, escrevi pela metade, aí eu fiquei até ela terminar. Vamos lá, como é o A, vambora. O nome todo, ela escreveu o nome dela todo. Mas se ficar nessa onda aí, filho, só áudio, não sei o quê, pô, pode aprender, mas, porra, se dá uma lacuna gigante, assim, retardo. A base, ele fica sem base. Então, assim, pô, é assustador isso, a longo prazo, mas nós fomos, assim, privilegiados. Hoje, me encontro numa situação que eu não imaginaria estar, né, tá com uma empresa,
estar com o meu próprio trabalho, estar trabalhando independente. É arriscado sim, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe até quando vai ter, né? Com esse progresso, com esse desenvolvimento que tem, isso é assustador, mas até quando houver natureza, vai haver trabalho para mim. Então, eu trabalho com a natureza, né? O trampo que a gente faz hoje é um trampo que envolve os ecossistemas. A gente tem a Reserva Tapiranga, a gente tem o Manguezal, a gente tem o Recife de Corais, a gente tem a Restinga, a gente tem a história do castelo, a história do Projeto Tamar. Então, mistura biologia, mistura geografia, mistura história, tudo isso em volta do ecoturismo. E o próprio trampo, o próprio trabalho, o próprio passeio que a gente faz é um trabalho socioeconômico, porque pô, você vai na Sapiranga, pô, tem água de coco, tem o trampo do guia local, tem o passeio de barco do tiozinho, pô, que o cara tá ali há 20 anos, vive do barco, da pesca, sacou? Você vai na barraca de praia, tem a molecada lá que trabalha, que vive daquilo ali, então você acaba movimentando a economia do lugar com um só trabalho. Então, até quando houver natureza, até quando houver biologia aqui, a gente vai estar vivo levantando essa bandeira aí. Então, tenho um filho, estou casado, tenho minha casa, graças a Deus, tenho minha casa própria, através de muita luta, através também de muita luta dos meus avós. O local que a gente está hoje, o local dos Afirmagens, é o Sítio Tanque, que é uma resistência que a gente está aqui, que é um local que foi passado de terras, de geração para geração, da minha bisavó, que era neta de Índia. Então tem uma coisa bem raiz aqui, enraizada, e eu faço parte desse processo e quero manter essa bagaça assim, viva, assim, permanente. Sacou? Resistência. Resistência sempre. Foi isso aí. Massa, é isso aí. Espero que tenha ajudado, velho, porque se tem nome de pessoas assim, a gente vai ter que pedir autorização, mas me desculpa as pessoas que não foram citadas, mas você com certeza vai entender que você fez parte desse crescimento de Mazinho, desse crescimento de Claudemar, que é outro cara, não sou eu, como pessoa, e se sinta aí gratificado de você colaborar por um ser que está aqui nessa terra, para agradecer e para deixar esse ecossistema, deixar esse cenário ainda belo, assim como Deus criou. Isso é perfeito. A ideia é essa mesmo, né? Trazer essas histórias, porque, sem dúvida nenhuma, daqui a uns anos, a gente vai precisar dessas histórias aí, velho. Os guris não vão ter, sabe? A gente vai contar a história pra ele que a gente... Nossa, tem muita gente, tem muita coisa. É muito bom, gente. É muito bom fazer isso. Aí não foi nada ensaiado. Chegamos, sentamos aqui, fui pegando o cachorro, voltou, tá aqui. Estamos em casa e resgatar essas histórias, velho, pô, é muito bom. É sadio, é saudável, me faz bem, me fez bem. E tem muita história boa aí nessa Praia do Forte, viu, velho? Você tem uma missão aí de pegar só a história, pô, que trabalho sensacional, genial. Parabéns pela iniciativa e bem pela pessoa que tu é também. Acho que a Praia do uma coisa assim, séria, a Praia do Forte assim, merece, e às vezes também não merece o cara que esse bicho aqui é, entendeu? Então uma relíquia, uma resistência daqui, e que muita gente vê com outros olhos, mas, pô, a Praia do Forte tem que realmente agradecer por pessoas como ele, por pessoas que enriquecem esse lugar e que deixam isso mais bonito. O lugar é bonito porque tem pessoas assim também. Não dizer que ele é bonito, mas que tem pessoas assim também. Demorou. Valeu, Mário. Tamo junto. Massa, velho.